Dani, eu devo parar de estudar o meu instrumento, eu devo parar um pouco de tocar o meu instrumento para eu focar um pouco mais no estudo musical, compreender um pouco mais a linguagem da música. Então eu paro e foco aqui? Eu recebo muito essa pergunta. Outra questão, o que eu faço, Dani, quando eu empaco? Quando eu encontro uma dificuldade que fica me travando e daí eu não vou nem para frente nem para trás, isso fica me irritando, me estressando, me desapontando, sabe? O que eu faço quando eu me encontro nessa situação? Outra pergunta recorrente. E quando eu tenho milhões de coisas para fazer no meu instrumento e mais um tantão de coisas para fazer de estudo musical, de compreensão da linguagem musical, e eu não dou conta? O meu tempo é curto. Como que eu faço? Porque eu não sei o que eu faço nesse momento. Eu escolho um, eu paro um, eu começo o outro. E quando eu me desanimo realmente de ver que eu tento, mas às vezes o negócio é difícil, Dani. Não só o instrumento, às vezes uma música lá no instrumento, mas às vezes a minha habilidade mesmo, assim, de algum tipo de treinamento, de uma habilidade musical, como improvisar, como tirar música de ouvido, como treinar uma percepção específica ali de um conteúdo teórico harmônico. E daí eu desanimo. O que eu faço? Todos esses questionamentos, as perguntas, elas são próprias, elas são inerentes de uma fase onde você se encontra sem saber como gerenciar e como conduzir o seu estudo musical. E aí você acaba fazendo escolhas que não são tão adequadas, não são as melhores, e aí você acaba tendo resultados que também não eram o que você esperava. Então a gente precisa ter uma clareza de que é importante alinhar expectativas com a nossa realidade. Por quê? Há uma diferença entre o que é desejável, o que é o ideal e o que é o possível, o que é a nossa realidade. Porque há diferentes variáveis que estão ali no nosso dia a dia que precisam ser consideradas e que impactam de forma direta, assim, o que vai ser possível de acontecer realmente no nosso estudo musical. E que às vezes a gente faz uma ideia, a gente idealiza uma rotina de estudo musical que não corresponde à realidade, não mesmo, porque nós não consideramos as variáveis diárias. Então, assim, aquilo que seria o ideal, que a gente tivesse tempo à vontade, todo dia, para praticar tudo que a gente gosta, tudo que a gente sabe que é necessário e que é importante na música, não é o real. A gente não tem a quantidade de tempo suficiente, enorme, à vontade, para fazer tudo o que eu precisaria fazer. E às vezes, quando eu tenho também esse tempo muito livre, se porventura eu sou aposentado, eu sou aposentada, eu tenho uma rotina muito livre diariamente, quando eu não sei gerenciar muito bem tudo que eu tenho que fazer, o que eu gosto e o que eu tenho que fazer, eu não sei lidar muito bem com a sensação da frustração, com o momento que eu empaco. Então, de qualquer forma, às vezes você não está alinhando a sua expectativa com a sua realidade. O ponto principal nisso tudo é o gerenciamento do nosso estudo musical. A gente tem que aprender a gerenciar melhor isso.